Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Divergente Podcast, um espaço da engenharia divergente para a gente ter conversas onde a gente une técnica, visão e liderança, onde engenheiros, os projetistas, eles vêm para expandir a sua visão e projetar um futuro melhor para si e para a sociedade. Então, hoje a gente vai estar com um convidado aqui que tem muita propriedade para falar sobre liderança e gestão, uma pessoa que, como eu, também vive o que ensina, né? E, primeiramente, eu vou rapidamente me apresentar, depois eu apresento, então, o convidado especial aí. Então, eu sou o Fábio Guedio, engenheiro mecânico, professor e fundador aqui da Engenharia Divergente, também criador do Método Zero OMF, que é uma jornada que desenvolve, então, raciocínio estrutural, busca desenvolver um senso crítico e responsabilidade no momento de a gente validar as estruturas, projetar, seja máquinas, equipamentos, o que for, né? E hoje, então, a gente vai falar de um tema que atravessa a parte técnica, né? E aqui na Engenharia Divergente a gente busca falar muito além da técnica, porque as universidades, o ensino tradicional já trata bastante dessa técnica, né? E aqui na Engenharia Divergente, o nome Divergente é por isso, né? É uma questão de a gente abordar o que realmente forma um profissional mais completo. Seja um profissional da CLT que faz consultoria, os profissionais que trabalham com consultoria, com desenvolvimento de produtos, né, até aí no âmbito de estar empreendendo, no autônomo e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco das coisas aqui, e eu vou instigar um pouco o convidado aqui a gente sair um pouco do mundo perfeito dos livros, né, da engenharia, que a gente vai ir um pouco para o mundo mais real, que é bagunçado, é cheio de prazos, cobranças, né? E para isso, então, eu trouxe um convidado super especial aqui. Eu quero apresentar para vocês o Rafael Costa, que é um mentor focado em transformar profissionais em líderes que entregam resultados, além da parte técnica, que eles consigam ter mais liderança e gestão de pessoas, né? Então, o Rafael ele tem 20 anos de experiência em gestão e inovação, é formado e mestre em engenharia elétrica, possui, então, MBA e um pós-MBA pela FGV, e atua no Brasil e até no exterior aí com essas mentorias que ele faz e vai explicar mais para nós aí o trabalho dele ao longo do podcast também. Então, o Rafael ele já capacitou mais de 700 profissionais através dos seus programas aí de treinamento e de mentoria. Então, Rafael, conta para nós um pouco aí da tua trajetória e o que te motivou a aceitar esse convite que eu te fiz aqui para falar sobre atitudes e a evolução profissional na engenharia de uma forma mais geral, o que nós vamos abordar durante o podcast. Bem-vindo aí. Beleza, Fábio. Obrigado aí, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast, né? Primeiro porque o do Zero ao MEF já é uma referência aí. A gente vê cada vez mais engenheiros acordando e despertando para esse caminho, que eu acho que é um caminho sem volta, né? E quem sair na frente vai, que nem se fala, beber água limpa, né? E, cara, assim, por que eu aceitei esse convite, tá? Porque eu vejo que é uma área que cresce a cada ano, cada vez mais, né? Hoje em dia, né, vou inventar um número aqui, mas eu acredito que as empresas conseguem resolver, através do MES, aí, 90% dos problemas antes de produzir um primeiro protótipo, uma primeira peça, o que é muito vantajoso, né? E a tendência é usar cada vez mais essa ferramenta e vai precisar de profissionais para isso. E aí o convite, né, a gente achou a sinergia no seguinte ponto: a gente é formado lá na engenharia, né? Eu também, quando lá em 2006 me formei, a gente sai com as ferramentas prontas, ferramentas de cálculo, né? E sai muito assim meticuloso, sistêmico, voltado a calcular as coisas do jeito certo. E aí cai lá no mercado de trabalho e toma um choque de realidade, né? Onde a vida real ela não é tão exata assim, né? A gente tem que por exemplo, assim, calculou tudo certinho, mas aí o prazo do projeto apertou, o cliente mudou o escopo, e a gente tem que se virar no meio desse cenário aí de decisões e mudanças. Então, a gente vai desmistificar isso hoje na nossa conversa aí. Quando a gente vem para a realidade, muda bastante, né? E realmente o método Zero MF, né, a parte de simulação estrutural, né, ela realmente traz esses benefícios muito fortes para a indústria, né? E assim como o teu trabalho aí, né? Por isso que a gente acha que vai ter um bate-papo bem interessante, que a gestão, o planejamento conecta tudo isso. Eu acho que faz um envelopamento, né, das habilidades que a gente tem que ter técnicas e também as comportamentais, né? E aqui para a nossa comunidade da Conexão Divergente, da engenharia divergente como um todo,
ela é formada por projetistas, de engenheiros, alunos do método Zero Math, alguns deles alunos podem estar olhando aqui, né? E são pessoas que respiram cálculo, respiram ali a simulação no dia a dia, né? E eu sempre bato que a gente fazer uma engenharia séria, né? Tem muitas pessoas que vão lá e fazem de qualquer jeito, não é essa questão. Só que a gente não precisa também ter tudo lá no último, às vezes, para tomar uma decisão, tu não precisa ter o perfeito, né? E isso que a gente quer entender, até onde tu tem que falar sobre cada coisa, até onde tu tem que ir, e muito está relacionado, eu acho que é com a etapa, né, do projeto, a etapa da maturidade das coisas, não que a gente tenha que sempre ir no limite da perfeição, a gente tem que buscar a excelência. Mas essas pessoas que estão aqui, que são desde estagiários em CLT, né, lá no início da carreira, pode ser profissionais que já estão atuando aí como CLT por um tempo, ou até empreendedores autônomos, né, que estão ali projetando a máquina no dia a dia, sob demanda. Eu tenho certeza que todos eles vão aproveitar muito esse conteúdo aqui, porque a gente vai mergulhar em questões de atitudes, tipos de entrega, né? Muito importante, o tipo de entrega que diferencia aquele bom engenheiro, né, do engenheiro que é indispensável para a empresa, que é aquele cara, eu aqui na engenharia divergente eu chamo do engenheiro divergente, é um cara mais completo, que ele consegue entender, fazer um pensamento crítico da situação real e tomar uma melhor decisão, né? Então, vamos iniciar aqui, então, nosso papo mais direcionado ao assunto, que está aí nessas atitudes e entregas. E já lá no episódio 2, nós estamos agora no episódio 3 do podcast, com a ideia é a gente fazer isso com uma certa frequência agora em 2026. No episódio 2, que eu falei com o Fábio Bustrolin, eu falei sobre eu fiz uma pergunta para ele e também dei a minha visão. E eu vou fazer essa pergunta para a gente também. Na tua visão, Rafael, por que um podcast para engenharia, para engenheiros técnicos, uma área bastante técnica, né? Por que a gente tem que também estar falando aqui sobre atitudes, as formas de entrega, né? Que o mercado valoriza, como entregar adequadamente essas coisas? Porque eu gostaria de ver essa tua visão assim bem direta para a nossa comunidade, para os meus alunos aqui, né? E sempre pensando nesse contexto real, onde a gente tem prazos apertados, os clientes ali que são exigentes e muitas vezes mudam a demanda no meio do caminho, como a gente gerenciar essas coisas, aqueles serviços de complexidades variadas, né? A mudança constante, que nem eu falei, às vezes o cara está no meio de um projeto, o cara vem com uma nova ideia, como gerenciar todos esses conflitos que muitas vezes são inevitáveis, né? Qual a tua visão sobre isso, Rafael? Eu acho que é a realidade na veia, né? Exato, é um excelente ponto de partida aí para a nossa conversa, né? Pegar o próprio MEF, né? Ele é exato. Você vai fazer um cálculo, né? Vai colocar ali, sei lá, as tensões que tem e vai prever fadiga, ruptura, né? Eu ainda não fiz o MEF, né? Talvez eu vou errar aqui algum detalhe técnico, mas olhando de forma geral é isso. Você se prepara para passar a simulação mais perfeita possível. Só que muitas vezes a vida real ela vem assim, você não só tem que fazer o projeto, mas tem que negociar com o fornecedor. E esse fornecedor vai te dizer uma coisa, talvez vai atrasar, vai mudar prazo, né? O projeto em si depende de várias pessoas e não só da sua parte, então os prazos podem mudar. De repente, a sua empresa está totalmente planejada para entregar um produto em tal data, vem um concorrente lança algo parecido antes, você tem que acelerar aquele projeto, né? Pegando outro exemplo aí do agronegócio, né? Você está fazendo projetos para algo que é cíclico, né? Você está, por exemplo, projetando algo para safra, para plantio, né? Se você perder aquela janela de teste, você só vai conseguir testar dali a 6 meses, em alguns casos só no ano seguinte. Então, o prazo às vezes é mais crítico do que a perfeição, né? E no meio disso você vai ser cobrado para entregar o perfeito para ontem. Né? Essa sempre é a cobrança, mas a gente saber navegar nessa realidade aí pode ser uma habilidade muito útil para você crescer na carreira. Então, como eu falei antes, né, a gente sai lá da faculdade extremamente sistêmico, comigo foi assim também, só que as atitudes que você tiver na empresa é o que vão definir o seu crescimento, né? Tanto no CLT ou a confiabilidade e aumento de escala que você vai ter com seus clientes se você for um autônomo, né? Então, assim,
resumindo, né, esse ponto de partida, você sempre vai ter que entregar valor além do cálculo, né? E essa é a chave. Sejam as formas de entregar esse valor, a gente vai comentar aqui ao longo do episódio, né? Mas é sempre entregar valor, entregar mais e não apenas o cálculo. Sim. Faz sentido isso? Não, faz todo sentido. E eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Pelo menos quem já trabalhou aí na indústria, na vida real, já passou por isso, né? Às vezes tu chega com o melhor trabalho, mas tu perdeu o prazo, aquilo acaba até perdendo tanto o valor de tudo que tu fez, né? Porque, o cara já tomou a decisão que tinha que tomar, ele estava esperando a tua informação, mas ele teve que tomar uma decisão sem a informação, porque tu não entregou, né? Porque tu estava esperando ficar redondinho, tudo perfeito, e não... mais adiante até acho que vai ter algumas coisas mais reais que até posso complementar, porque no dia eu aplico bastante o que eu ensino no dia a dia, e a gente vê essa dificuldade muitas coisas que eu vou te perguntar aqui são coisas que eu vivi, que hoje talvez eu consiga lidar melhor, mas para quem está no início, muitas vezes não tem essa noção, e isso diferencia muito, né? Não só a qualidade, mas também a utilidade daquilo que tu está entregando, né? Então, eu vejo isso também muito nos alunos que estão ali. Nós temos de todos os níveis aqui dentro do método 0MF, dentro do curso, da mentoria, de todos os níveis nós temos. O que eu vejo, assim, que existe sempre essa preocupação, né, de fazer o perfeito, mas eu tenho trazido isso já, às vezes, na comunidade, que a gente tem que buscar o melhor, entregar a qualidade, mas no prazo, né, e com clareza. Depois nós vamos ter que falar um pouco sobre clareza, né, das entregas, né. Uhum. Eu vou te puxar algumas perguntas aqui interessantes sobre isso também. E para nós seguir adiante aqui, eu vou começar a fazer perguntas ou criar alguns cenários para que a gente possa, então, extrair de ti aí quais seriam, então, essas atitudes que faz alguém se manter no jogo, né? Porque tu pode entrar num jogo. Agora, para tu se manter no jogo, tu tem que seguir algumas regras, né? Tu tem que conseguir entender como é que esse jogo funciona para tu conseguir evoluir, não só sobreviver ali no negócio, tu buscar evoluir no mercado de trabalho. Então, eu acho que para tu evoluir, tu tem que conhecer essas regras. E acho que as atitudes são algumas coisas que fazem parte das regras, né? Então, eu vou te criar um cenário inicial aqui, vamos pensar talvez assim, Rafael, nós temos uma pessoa mais iniciante, depois nós vamos aumentando o nível e criando situações para ver se a gente consegue agregar um pouco de valor para cada tipo de profissional que está aqui, seja a forma que ele estiver trabalhando, né? Então, eu acho que a gente pode começar pela base, ali um engenheiro que está se formando, está para se formar, ou recém-formado, que todo mundo passou por isso, eu passou, a gente tem muita dificuldade no início da carreira ali, né? Quando tu termina, tem todo aquele conhecimento bastante amplo, às vezes genérico, de um monte de coisas, e você tem que começar a buscar a se especializar, né? A gente... ainda mais acho que da área técnica, a gente tem muitas dificuldades nessa área de relacionamento pessoal, né, desenvolvimento pessoal, tu tem que buscar essas coisas, por isso que a gente está falando aqui sobre isso. E o método 0MF ali, quando a pessoa participa, ele até sai do método 0MF de que forma? Dominando simulações, ele sai sabendo validar, prevenir falhas, interpretando as coisas, e dentro a gente já busca instigar esse crescimento um pouco fora da área técnica, né? Mas eu quero ver a tua visão aqui das coisas. Vamos pensar para essa pessoa que recém se formou ou está ali no início da carreira. Quais seriam as atitudes que ele precisa começar a desenvolver ou ele já tem que ter desenvolvido para não se frustrar no primeiro emprego, no primeiro trabalho que ele vai fazer, né? Porque às vezes pode surgir até um trabalho para essa pessoa de diversas formas. Ele pode ir para o CLT ou ele pode até ser solicitado para fazer um projeto especial para alguém e ele vai ter um trabalho inicial, né? Como é que ele deve se portar em termos de atitudes e coisas assim para dar uma dica para esse pessoal de início, né? Tá, beleza. Então, a gente sai, né, e já vou adiantar, assim, uma dica, né, antes de começar a te responder. A gente entra no mercado de trabalho com mais conhecimento técnico, muitas vezes, do que as pessoas que estão nos cercando. Talvez vai ter engenheiros mais experientes, sim, mas as pessoas de outras áreas não entendem daquilo que a gente está projetando ali, simulando. E um grande erro já de início, assim, né, é você querer bater contra o jeito
que as coisas são, contra a mudança, né? Então, por exemplo, o gerente ou o cliente muda o prazo, muda o escopo e a gente fica reclamando assim, poxa vida, ele não devia mudar, não pode mudar. E quanto mais tempo a gente perde brigando contra essa atitude, mais tempo a gente demora para criar a maturidade de que, cara, a mudança é normal no mercado de trabalho e se ela é uma variável que está sempre presente ali, como é que eu faço para me adaptar a ela? Né? Então, uma primeira grande virada de chave. Você se dá conta que é dolorida a mudança? É, para todo mundo. Mas é mais fácil você buscar primeiro se adaptar a ela do que lutar contra. E aí, nesse sentido, né, as atitudes que você perguntou para quem está começando, eu diria que são duas, assim, é uma postura. Primeiro, a postura de humildade, no sentido de entender que você não sabe tudo, você está num ambiente que você ainda desconhece, então, humildade de saber, tá, eu preciso aprender como as coisas funcionam por aqui, e a partir disso vem a segunda atitude, que é a curiosidade, né? É querer aprender, querer entender, porque no mercado não é tudo bem definido como os problemas lá que a gente resolveu na faculdade, é tudo um caos, né? Toda hora está mudando fatores externos, internos da empresa. Você está ali trabalhando em uma coisa, vem o chefe, pede um relatório para ontem, você está no último dia de entrega, o software trava, tem que reiniciar o computador, reiniciar a simulação, o cliente vai mudar o projeto no meio do caminho. Então, a atitude é perguntar, ser curioso, mostrar iniciativa. Então, é mais uma postura de como você se comporta no início, né? Por exemplo, assim, cara, eu percebi essa inconsistência no modelo. Posso testar um jeito diferente, uma alternativa rápida? Ou seja, uma postura de ver um problema e resolver, né? Você está sendo proativo. E aos pouquinhos isso vai construindo a confiança, né? Você vai virando uma pessoa que está disposta a resolver, a assumir desafios, a querer resolver. E isso vai te colocando aos pouquinhos em outra prateleira. Então, essa atitude, assim, de querer primeiro entender como as coisas funcionam para daí começar a propor essas soluções. E um ponto, assim, bem importante no meio disso tudo, tá? É a forma que você comunica. A gente tem que sempre lembrar que na engenharia, você passou às vezes 5 anos lá, para você aqueles termos técnicos são óbvios, né? Mas para as pessoas que estão ao seu redor, não. Então você tem que sempre explicar a sua simulação, o seu resultado, como se estivesse explicando para um leigo, né? Isso vai ter que colocar anos-luz à frente, assim. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, Fábio. Sim. Uma vez era um projeto de software e nossa equipe ali projetava um aplicativo que os clientes utilizavam. E aí o diretor comercial queria vender para mais regiões. Só que a gente tinha feito só para uma região para testar como ia funcionar e tal. E ele queria vender para todos os clientes da empresa. E não dá, se ele fizesse aquilo ia travar. A infraestrutura daquele aplicativo não estava pronta para isso. Aí o que a gente fez na época? Tá? Eu sempre conto esse exemplo lá nas minhas aulas, né? A gente criou 3 slides para um diretor comercial, tá? E chamamos ele para uma reunião. O primeiro slide tinha uma foto de uma estrada de chão, dessas do interior, assim, que passa um carro por vez. Quando vem outro carro, o tem que sair para o lado para passar, né? Sim. E a gente falou isso para ele, olha, esse é o nosso aplicativo hoje, se você encher de clientes, ou seja, encher de carros aqui, ninguém vai conseguir andar, né? Aí mudava para o segundo slide, que era uma rodovia asfaltada, duplicada, 3 pistas de cada lado, e a gente disse assim, a gente precisa disso aqui. A gente precisa disso para você vender para quem quiser. E o terceiro slide a gente dizia, olha, para fazer isso, para construir essa estrada, custa tanto e vai levar tantos meses. E a resposta dele foi a seguinte, ok, podem fazer, inclusive o departamento comercial vai bancar esse valor. Ou seja, a gente não entrou em nenhum termo técnico, mas convenceu ele do problema e da necessidade. E às vezes é sobre isso, é sobre você aprender a forma de comunicar para um leigo. A gente vai falar mais sobre isso
daqui a pouquinho com mais exemplos. Às vezes não é o que, é o como a gente comunica, né? Para tu conseguir fazer a conversão de um trabalho ou até gerenciar um conflito de uma mudança, né? Fazer perguntas, né? Eu acho que fazer perguntas é muito importante. Eu até tenho duas coisas que eu aprendi na prática, quando tu estava falando aí, a gente vai se conectando, né? E vendo o quanto a gente lá no início da carreira, que é o que do pessoal que nós estamos falando agora, quem está mais no início, né? Mas todo mundo sofre com isso, se a gente não amadurecer essas questões, né? Todos esses pontos que você comentou, de comunicação, como tu vai comunicar, essa questão do cara entrar já assim, tipo, sem saber, eu sei tudo, né? Não pode mudar porque eu acho que muitas coisas que ajudam isso, não sei se podem depois comentar, é a gente ter um alinhamento no início das coisas. Mas esse alinhamento, ele é flexível, mas quando tu deixa tudo organizado, métodos, né? Deixa organizado o que se pensou no início. E quando precisar mudar, a gente volta para lá e faz uma discussão, não se muda por qualquer coisa, mas também não fica batendo na tecla que não pode mudar porque foi definido antes. Eu acho que é um meio termo, e eu acho que o que ajuda nesse gerenciamento desse tipo de situação é você ter claro o que se decidiu lá no início, e até deixar como se fosse um contrato, né? Só que muitas vezes até um contrato tem que ser revisado ao longo do tempo, porque mudam as necessidades. Mas aí vem as perguntas, e quando tu vai olhar para aquilo que você definiu e está organizado, sempre vê os prós e os contras da mudança, começa a fazer perguntas para daí a pessoa ver, realmente não tem que mudar, ou tu enxerga, né, a pessoa que está querendo resistir, né, que vai ser impactada, né, porque tem o que impacta e o impactado nessa situação, né, normalmente o que está sendo impactado está resistente. Então, quando os dois entram no jogo, assim, vamos fazer o que é melhor para o projeto, vamos fazer o que é melhor para a empresa e tira a pessoa do local, acho que também ajuda, né? Quando a gente tira... Ou assim, nós dois queremos entregar. Do que a gente vai abrir mão para fazer desse novo jeito? Exato. Nem você falou, focando em entregar a solução, né? Exato. Não nas pessoas. Isso aí, então, sempre bom ter também bem definido um escopo, acho que a palavra é isso, né? Sempre que você vai iniciar um projeto, vai iniciar alguma coisa que envolve pessoas, equipe, eu acho que tem que ter muito claro um escopo, né? Até onde a gente vai e quem faz o quê. Deixa isso tudo registrado. E aí, no momento de ter que mudar alguma coisa, você tem da onde partiu, né? Porque, às vezes, isso não tem... Eu já trabalhei em empresas também, já vi coisas, trabalhei com empresas que muitas vezes não tem essa organização, e aí vira uma bagunça toda hora, né? Todo mundo quer mudar toda hora, e isso também não é positivo, né? Não. O positivo é você ter mudanças que vão trazer resultados, né? E esse eu acho que é um ponto muito importante, né? E ele cai muito nessa questão da perfeição, né? Que nós já falamos um pouco antes, né? Do técnico, assim, metódico, né? De querer seguir e não mudar aquela metodologia ou aquela... E são coisas que eu acredito que tem que ser pesado essa questão da perfeição, da qualidade com o prazo. Volta um pouco aquele assunto de antes, né? Como que a gente pode expandir um pouco mais sobre isso? Quando que a gente tem que parar de pensar tanto no perfeito e olhar que agora tem que ser entregue o que tem de melhor, né? E para daí continuar fazendo para chegar melhor ainda. Até tem o Cortella que fala alguma coisa nesse sentido, mas às vezes tu tem que entregar, nem que não está completo, mas se esse dado já pode ajudar naquele momento, né? Eu acho que ele já deve ser usado enquanto a gente consegue, às vezes, avançar e terminar. Vou te deixar aqui, eu acho que não sei se já pegou a visão. Não, tranquilo. Essa questão da perfeição ela é muito forte na engenharia, né? A gente quer sempre entregar perfeito, e na prática não é assim, né? A gente vai aprendendo e ganhando maturidade sobre isso, que no mercado, na vida real, às vezes o prazo é que manda. Volta aquele exemplo que eu trouxe ali antes do agronegócio. Às vezes tem que pegar a janela de plantio, que são 10 a 15 dias. Se você perder essa janela, seu concorrente não perde e sua empresa vai perder mercado. Então, assim, o prazo manda, né? E às vezes vai ter situações que é melhor você entregar 80% no prazo do que 100% atrasado, né? Então, Verdade, alguns exemplos, assim, eu tive a oportunidade de conversar uma vez numa reunião com o vice-presidente da Embraer, né? E lá são 4.000 engenheiros e divididos em equipes para cada projeto de avião, por exemplo. E aí ele trouxe alguns relatos sobre isso, né? Sobre essa questão de... E quando muda? O projeto de avião impacta vidas, é um projeto crítico, né? Sim, Leva 4 anos para se fazer.
Tá, e quando muda, adia a data, não adia, né? Então, para sistemas críticos, né, que realmente vão colocar em risco a vida dos passageiros, sim, se precisa adiar o projeto, ok. Mas para sistemas não críticos, imagina uma situação assim, ó, tem um sistema não crítico que para ele ser aprovado, precisa ser testado 4.000 horas, certo? Aí está testando e mudou, né? Já estava com 3.000 horas de teste e se identificou um problema ou teve que mudar. Não vai adiar o projeto, o lançamento de um produto numa empresa desse porte por causa de um sistema que não é crítico. Sim. Certo? Aí o que eles costumavam fazer, segundo ele relatou, né? Faz a mudança, lança o produto, mas a partir daquela mudança começa a testar de novo. E aí vamos supor que lá no dia do lançamento já vai ter 2.000 horas de teste daquele sistema não crítico, lançou, continua testando até atingir as 4.000, mesmo com o produto talvez já vendido, né? E aí o que acontece? Não deu problema, fechou as 4.000? Perfeito. Agora, deu problema e já está lançado, faz de novo uma alteração e altera naquelas poucas máquinas ali que já foram vendidas, poucas aeronaves, né? Ou seja, desde que sejam sistemas não críticos, você pode baixar a sua régua de aumentar a sua flexibilidade, né? Baixar a sua régua de perfeição e fazer assim também, né? O que me garante aqui no meu modelo, na minha simulação, que está 80% aprovado, né? Que não vai causar nenhum problema grave. Ok, isso eu já atingi. Então, pode seguir, pode entregar antes do prazo, mas continua testando dentro do seu critério, né? Um outro ponto, assim, pensando um pouco na carreira que a gente está falando aqui, como é que, se você estiver numa empresa, como é que você vai ser promovido, né? E aí, a gente tem que pensar assim, ó, a diretoria, surge um cargo, a diretoria senta lá e se reúne e vai escolher alguém. E ela não vai escolher, não, o Rafael é 100% perfeito tecnicamente. Não é assim que é escolhido. É decidido, quem que tem gerado impacto, quem que tem resolvido problemas, quem que tem feito entregas significativas para a empresa, ou seja, impacto, né? E esse impacto ele vem das atitudes, né? Que muitas vezes é não prezar tanto pela perfeição, mas chegar nesse meio termo e pelos resultados. Então, se você quer ser promovido, mostra resultado, né? E para mostrar resultado, volta de novo na questão da comunicação. Por exemplo, assim, você não vai dizer, essa simulação evitou sobrecargas de tanto. Não, você vai dizer assim, essa simulação reduziu 10.000 reais em custo de material. Ou seja, impacto. Né? Então, tem essas duas questões aí que estão ligadas à perfeição, e às vezes o que importa não é se o seu modelo está perfeito, é se aquilo atendeu aos critérios básicos e se evitou custo, por exemplo. Né? Sim. E a pessoa dentro de uma empresa, ela tem um caminho a trilhar, né? E normalmente ela vai criando experiência dentro da empresa, dentro dos produtos da empresa também, né? O que eu noto, e eu também me coloco assim como olhando do meu início, né? Porque aqui nós estamos no início da carreira, né? Tu também passou por isso, todo mundo vai passar. É mais boa vontade de fazer as coisas e estar flexível para se adequar a entregar os resultados, né? E aprender, estar aberto a aprender do que realmente saber no início, tanto tecnicamente, né? Porque tu está sendo formado, a empresa sabe também disso, que se ela te contratou como um engenheiro júnior, tu não vai entregar os resultados de um engenheiro pleno, né? Então, às vezes o cara se cobra tanto tecnicamente e o que, na verdade, a empresa mais olha, eu acho que tu tocou muito bem nesses assuntos, é um pouquinho para o lado, né? Como é que é as tuas atitudes frente a um conflito em equipe, né? Tem gente que surta. Não, tem gente que vai lá e gerencia e organiza e vai, segue. Esse cara que tem essa maleabilidade, que ele se organiza mais,
são pessoas que são muitas vezes levadas para a liderança. Eu estou tentando falar do que eu vi. Colegas meus, eu também, eu sempre era... Teve alguns pontos que tu falou que eu vi que eu tinha um pouco dessa rigidez, isso atrapalhava um pouco as coisas. E com o tempo eu fui enxergando e olhando, a gente vai vendo as pessoas que estão mais para frente, qual que é o comportamento que elas têm. E muitas vezes é isso, né? Conseguir liderar mais do que saber tecnicamente, porque depende do nível que tu quer. Se tu quer ficar no nível técnico, sim, tu vai ter que se especializar naquilo que tu vai fazer no dia a dia. Mas às vezes tu quer crescer e ser líder, então tu não precisa ser o melhor técnico. Tu tem que ter a noção para liderar outros técnicos que vão sim se especializar. Então, cada um vai ter que encontrar para onde é que vai, né? E uma coisa que eu acho que é legal até ia comentar, quando eu te apresentei, o Rafael é engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Quantos engenheiros a gente vê aí que não estão atuando diretamente, mas estão liderando uma equipe de engenharia ou até às vezes liderando uma empresa inteira? Eu tenho exemplos e pessoas que até quero trazer para cá para a gente mostrar. Então, depende do nível que tu quer chegar e o nível de crescimento, às vezes tu vai ter que soltar um pouco esse técnico e virar mais gestor, mais líder, né? E são habilidades extremamente importantes em todos os níveis. Mas quem quer realmente subir lá para uma carreira mais de liderança, tem que soltar. E eu sou um cara extremamente técnico, e eu estou precisando fazer uma troca, e como é difícil soltar isso aí, né? Então, a gente se acostuma com a técnica, né? Não sei se você quer comentar uma coisa também desse fechamento. Não, é bem difícil essa transição, né? Muita gente sofre com isso. E, assim, antes de te responder, nenhuma das carreiras está errada, tá? Não, exato. É possível ganhar bem nas duas, tanto na liderança quanto como especialista. Mas, de qualquer forma, se você escolher a carreira de liderança, você vai ter que mobilizar outras pessoas a fazer o projeto, e não você botar a mão no projeto. E isso é muito difícil para quem está acostumado a resolver rápido. Você, de repente, tem experiência para resolver um problema em 2 dias, e aí os caras que estão na tua equipe são mais jovens e vão resolver em 2 semanas. E aí fica aquela angústia, tá? Mas se eu tivesse colocando a mão, eu resolvia mais rápido. Mas não, você tem que criar o caminho para que aqueles caras que fazem em 2 semanas, de repente façam em 10 dias, de repente uma semana, de repente em 2 dias, que nem você, né? Esse é o papel do líder. E, ao mesmo tempo, se você escolher a carreira de especialista, você não vai poder ficar a carreira inteira resolvendo os mesmos tipos de problemas. Você vai ter que assumir desafios cada vez maiores, porque senão o teu salário também vai estagnar. Exato. Então, você precisa ser o cara que não vai esperar que você quer que o líder te dê as ferramentas para projetar de 2 semanas para 2 dias, mas você também tem que correr atrás. Se você correr atrás e, de repente, está projetando melhor, mais rápido, reduzindo mais custos, seu impacto é maior, você cresce, a empresa vê como oportunidade de dar um aumento. Então, os 2 caminhos têm que demonstrar esse resultado. Exato. Não, esse é um dilema bastante grande. Daria para ficar falando só sobre isso, se a gente for ver, né? Um podcast sobre isso, mas não vamos... Mas acho que é um ponto muito importante, né? De a gente, às vezes, saber o que realmente a gente quer, né? Onde é que tu quer chegar? O que te satisfaz? A gente falou, não é certo ou errado, nada. É aquilo que tu consegue entregar mais resultado e que tu mais gosta de fazer, porque é ali que tu vai conseguir levantar todo dia com vontade de fazer as coisas e ir lá fazer o teu melhor. É isso que a gente tem que encontrar, né? Eu acho que isso é o que traz satisfação no trabalho, né? Uhum. Eu só queria citar rapidamente aqui um exemplo parecido, até para embasar, e da minha experiência aqui, bem na área de simulação, com relação àquele assunto que tu puxou da Embraer. Eu achei muito legal aquilo ali. Eu não conhecia que eles trabalhavam assim, mas na Resistente, tu conhece, né? Já deu até uma dica para nós, Rafael, que é o Renan lá, o meu sócio, a gente sempre conversava bastante com isso aí, agora ele não está mais na empresa, mas a gente sempre conversava bastante sobre isso. É uma maturidade de tu saber em que nível que o projeto está e tu parar e analisar os riscos, né? E o que eu vou citar aqui é assim, às vezes era uma coisa entre a gente pegar um serviço e a gente não pegar o serviço. Porque o cliente precisava de um direcionamento. E eu, como cara técnico, sempre era freando eu, né? Eu, como cara técnico, com a visão do todo do negócio, enxergava o projeto do cliente como um negócio desse tamanho, complexo, botando muito mais complexidade do que ele precisava naquele momento. Então, isso eu tive que amadurecer muito. Eu digo de maturidade mesmo, do profissional. Dele entender onde é que está o nível. Se ele está no início do projeto, às vezes uma análise mais simples, mais rápida, já vai resolver para mostrar para ele, ó, teu caminho não é para cá.
tu tem que ir para cá. Isso já é... O cara vai lembrar de ti a vida inteira se tu conseguir tirar ele de uma enrascada com um cálculo simples, às vezes de um cálculo à mão. Né? Mas esse cálculo não garante, professor. Como é que tu está me dizendo, então, que isso aí não é engenharia? Não, isso é engenharia, sim. O cálculo, aquele que valida, que diz assim, ó, isso não vai falhar, que começa a te trazer mais garantia, sim, ele é um cálculo bem mais demorado. Só que isso vai acontecer também numa fase mais avançada do projeto. Então, tu conseguir balancear e equilibrar isso, muitas vezes é a questão de tu iniciar um projeto e depois esse projeto até vai evoluir para aquela simulação mais complexa depois. Mas se tu já quiser entrar com toda aquela complexidade, tu nem entra no jogo. É aquela história de conhecer as regras do jogo. Às vezes tu nem consegue entrar no jogo, porque você não entendeu. Que o cara só queria, muitas vezes, algumas dicas. Com cálculos bem simples, tu consegue entregar o que ele precisava. Aí depois ele vai lembrar de você porque você resolveu o problema dele. Exato. E aí, na etapa que tem que fazer o cálculo avançado, ele vai te chamar de novo. Provavelmente nós vamos puxar esse assunto de novo para frente, que é como fazer... Eu tenho uma pergunta aqui que eu deixei algumas que eu quero fazer aqui para nós conseguir trazer para o público. É como fazer com que tu consiga aumentar o cliente dentro do serviço com os próprios, mesmo cliente, né? E é esse tipo de coisa. Eu acho que já é uma das coisas. Depois vamos tocar nesse assunto de novo. Mas só um exemplo, assim, tipo de maturidade. Tu entendeu a necessidade atual, né? E que nem lá na Embraer, se eles já estão num nível, e se for um sistema crítico, aí muitas vezes eles vão fazer, tem que parar. É crítico, não tem o que fazer. Mas às vezes o cara tá batendo na tecla e é um negócio que não é crítico, né? E aí é questão de rigidez, falta de parar e dar uma olhada, que é aquela habilidade de tu parar e enxergar diferente, entender qual que é o contexto atual da coisa real ali, né? Não ficar criando regrinhas rígidas, né? Que tu acaba perdendo oportunidades por causa dessa rigidez. Agora, até um exemplo parecido, assim, Fábio, só para complementar, né? Sim. Aqui na minha empresa, como até por natureza da engenharia, né? Eu tenho um controle financeiro da empresa bem detalhado, assim, né? Sim. E o cara gosta disso, né? Sim, mas cheguei num cliente lá que precisava de organizar as finanças, né? Enxergar o que estava entrando, o que estava saindo, quanto que ele poderia planejar. E eu pensei, bom, se eu trouxer o meu controle financeiro aqui, o meu modelo, esse cara não vai conseguir fazer. Ele não está preparado para isso ainda. Então, o que eu fiz? Falei com a pessoa que ia fazer o acompanhamento, né? E mostrei a etapa mais simples. Começa registrando só isso e isso. Tá? Aí, depois de alguns meses, já tinha dados para mostrar, olha, vocês estão gastando tanto nisso, tanto naquilo. Agora, para dar um passo além, a gente precisa registrar mais isso. E agora que já faz um ano que eu estou lá, ele tem uma visão completa. Sim. Agora está o meu modelo detalhado, mas lá no começo, se eu colocasse o modelo completo, eu nem estava lá mais. Entende? Então, é isso aí. Traria muita complexidade, coisas que eles não conseguiriam fazer naquele momento. Não que o que tu ia trazer estava errado. É o que eles precisavam, mas estava errado no tempo, né? No tempo. Isso, era o tempo que estava errado. E isso que é o mesmo exemplo em outra situação. É justamente isso. Tu entender o tempo, o momento, o que precisa naquele momento, que vai ajudar que não gere problemas, riscos, né? Graves, mas que continue evoluindo. É muito bom, bem legal. Vamos mudar um pouco agora do público. A gente estava no público mais inicial, engenheiro júnior. O cara está ali ainda na formação dele. Agora a gente já pode entrar num público mais também CLT, porque vai estar ali na indústria de máquinas, equipamentos, a indústria que for, né? E grande parte do público aqui talvez se encaixe nesse aqui, né? Mas ele tem um chefe que está dentro de uma empresa, né? Ele tem um chefe. Como se destacar, então? Como um projetista pode se destacar lá para o chefe? Quais são as entregas ou o que o RH valoriza ali para ele ser notado, né? Algumas coisas a gente já falou aqui, mas até um lembrete, né, Rafael, você tem que falar. Já anotaram bastante coisa aí, pessoal? Eu volto e meio anoto umas coisas aqui também. Vão anotando essas dicas, porque vocês têm que conseguir pegar qualquer coisa. No meu curso eu também sempre falo isso. Não adianta você olhar, né? Você tem que anotar, você tem que pegar e depois que anotar, tentar aplicar isso amanhã ou ainda hoje, dependendo de como tu está olhando de manhã, de tarde já aplica, porque é a aplicação que vai trazer o resultado, não é o conhecimento em si, né? Então anotem isso aí, ó. Agora vai vir uma dica provavelmente muito importante, e é dica que pode te trazer aumento, pode trazer resultado, mas anota e vai para aplicação depois, né? Mas manda aí então umas dicas para o pessoal de como é que ele pode ser notado dentro da empresa, né?
Não, legal, boa, baita pergunta, assim, acho que é bem útil para quem, se eu tivesse no lugar, eu gostaria de ouvir isso, né? Muita coisa a gente aprendeu na carreira, aprendeu na marra, né? Tá, Então, Lu. assim, ó, tu tá no CLT, tu tá dentro de uma empresa e quer crescer, tu tem que resolver problemas. Tem que, vamos usar as seguintes palavras, assim, ser o resolvedor confiável. Olha duas palavras aí, solução de problemas e confiança, né? Então, como é que eu resolvo? Eu tenho que não esperar que me tragam as coisas, mas buscar dar solução para aquilo que se apresenta. Não esperar que o líder diga, não, olha, tu tem que resolver isso aqui, né? Imagina o seguinte, tu chega para o teu líder lá e diz assim, olha, ocorreu um problema, tá? Daí o teu líder, teu chefe está cheio de assuntos para resolver, você está largando mais um assunto para que ele analise desde o início, olhe e diga para você o que fazer. Não é isso que é esperado. O esperado é o seguinte, que você chegue, olha, aconteceu tal problema, isso vai impactar X horas de atraso, X dias de atraso no projeto, ou tantos reais em custo. Então, aconteceu tal problema, o impacto é esse, e já estou fazendo isso para resolver. Essa é a atitude esperada, resolver problemas. Assim que você Sim. se destaca. É isso que o líder espera que a equipe faça. E aí, no máximo, o líder vai dar um direcionamento com a visão maior que tem ali, né? Tá, ok, continua por aí, obrigado, ou só dá uma ajustada por esse caminho aqui, por tal e tal motivo, né? E aí, vamos dar alguns exemplos, assim, os relatórios que você faz. Não colocar só dados técnicos. De repente, o seu líder até entende, né? Mas coloca assim, traduz aquilo. Essa simulação, esses números que eu estou mostrando aqui, significa que o projeto está X% mais seguro, que ele está X% menos sujeito a falha, ou que aumentou a vida útil em tanto. Você traduz aquilo, né? E essa tradução vai fazer com que a empresa comece a ver valor no seu trabalho. Já vou fazer um gancho para esse ponto aí. Reunião. Você está numa reunião de projeto e antecipa um risco. Por exemplo, olha, pessoal, isso que vocês estão falando, pela simulação que nós fizemos lá, que eu fiz, eu acho que tem que ter um reforço aqui. Senão, vai dar fadiga ou vai quebrar daqui a um tempo. É você se posicionar, você usar aquele conhecimento que você tem para alertar também os riscos, né? E nesse sentido, assim, você entender, o Fábio falou antes, Fábio, um negócio assim, o cara querer acordar e ir trabalhar, né, ter uma motivação. A melhor forma de você se automotivar é você saber o impacto do seu trabalho. Se eu fizer bem feito, o que que acontece? É bom para o cliente, porque é bom para a empresa, porque quem que eu estou ajudando, né? E você não vai descobrir isso sentado na sua cadeira lá projetando. Você vai descobrir isso levantando da cadeira e tentando entender para onde está indo o meu trabalho, para quem que eu entrego. Ah, é para o setor tal? Então deixa eu ir lá passar uma manhã com o outro setor para entender como é que eles usam essa informação, né? O que que eles fazem com aquilo que eu entrego? Ah, então quer dizer que dessas 3 páginas que eu estou gerando, vocês só usam uma? Então por que não gerar só uma? Sim. Ou então, quer dizer que se tivesse mais essa informação, vocês ganhavam aí 1 hora. Sim. Só que você só vai saber quando interagir com o seu cliente, como é que que o seu líder recebe a informação, como é que o cliente, enfim, você entendeu o seu impacto. Então, tentando traduzir aí tudo que eu falei, né? Resolva problemas, não espere as ordens virem, aceite os desafios, seja proativo em resolver as coisas, né? E também, quanto mais você entender para onde vai a sua entrega, mais você vai aprender a entregar melhor. Sim. Dá impacto. Clareza, né, de tudo, né, de olhar um pouco a mais do que simplesmente a visão que a gente tem do negócio, tem que ver como os outros estão enxergando e o que eles precisam, né, muito bom. Acho que foi boas dicas, daria para nós só pegar aqui, ó, e
Tem uma pergunta muitas vezes que os alunos me fazem, assim, tipo, eu até domino software, eu até domino aquilo lá, faço melhor que o meu colega, mas eu não estou conseguindo subir de cargo, né? Uma dica que eu sempre dou, eu vou te pedir, assim, se quiser linkar algum, pode ser bem sucinto nesse ponto, porque a gente já falou nisso aí para cima, quem está anotando e está minerando aí já ouviu o que foi falado, mas só para ser mais direto ao ponto. A minha virada de chave, até vou complementar aqui, já vou falar, e daí tu fala as tuas coisas. Às vezes a pessoa não está sendo vista porque ela não se mostrou, ponto, acabou. Tu não foi lá falar para a pessoa, tu pretende um cargo, tu já falou com o gestor daquela área que tu pretende, já chegou e mostrou algum resultado. Eu sempre falo do TCC, né? O trabalho final de graduação, ou trabalho de conclusão de curso, dependendo de como é chamado. Teu trabalho ele tem que ser quase o teu cartão de visita. Se tu acertou a área que tu quer, né? Eu já tive um caso real, eu pedi para a pessoa, ela me fez essa pergunta, como que eu posso ir para aquela área? Eu falei, tu trabalhou no teu TFG comigo aqui, eu te orientei nessa parte de simulação. Agora tu vai lá e larga na mesa do gestor e fala, tá aqui meu trabalho e eu gostaria de conversar contigo sobre como que eu poderia me organizar para vir para esse setor. Não deu um mês, o cara já estava lá. Eles precisavam e eles tinham uma pessoa dentro da própria empresa. Então, ele foi lá e mostrou, né? Simplesmente mostrar, né? Falar com as pessoas, comunicar, o que tu está falando bastante aí, né? O que tu acha em termos de promoções, assim, que últimos insights que pode ser dado? Porque eu acho que é um ponto muito importante, né? Traz resultados. Como que a pessoa pode se portar? Começo complementando a tua fala, dizendo perca o medo de mostrar seu trabalho. Às vezes a gente tem vergonha de mostrar porque vai estar, vou estar me achando, vou estar... Só que não é, tem formas de mostrar o seu trabalho. E como o Fábio bem trouxe o exemplo, se você não mostra, nada acontece. E às vezes a oportunidade já está ali, só que você tem que falar que quer ela, né? Bom, vamos lá, dicas rápidas. Na hora de mostrar o resultado, traduza para o impacto, como eu falei antes. Então, o meu modelo, o MEF, reduziu 15% as falhas, os recaus, não sei, o impacto que aquilo gerou, né? Outro ponto, habilidades comportamentais. Você consegue trabalhar bem em equipe, você consegue ajudar os outros e pede ajuda quando necessário. Então, essa questão assim, de tentar trabalhar em equipe para resolver os problemas. E iniciativa, assim, tu propõe melhorias, né? Ou tu fica só no teu trabalho. Olha, se nós fizéssemos de tal jeito, eu acho que seria interessante. Ou pega ali, tá fazendo do zero ao MEF, fala com os colegas para entender como que eles fazem nas empresas dele para trazer uma melhoria para a sua. Isso é uma atitude, isso é uma iniciativa. Tá? Isso aí vai fazer com que, na hora que surgir uma oportunidade, o líder olhe, não, o Fábio está pronto. Porque ele já sempre resolve, sempre propõe melhoria, ele é o cara. Então, sim, você vai construindo isso antes da oportunidade surgir. E uma última dica, assim, que dependendo do seu contexto pode funcionar, é de vez em quando almoçar com o seu líder, com o seu gerente, sei lá, e perguntar para ele, o que tem te tirado o sono, o que mais te preocupa nos projetos, tem alguma informação que você gostaria de saber e hoje não sabe, né? Daqui a pouco é uma resposta ali, uma parte da resposta vai fazer com que você ajude ele a enxergar mais claramente e já te põe lá em cima na prateleira da visibilidade. Perfeito. Não, aí eu acho que quem anotou aí tem vários pontos importantes que pode aplicar rapidamente, né? E volto a falar, sou chato nessa questão até nos meus cursos. Apliquem isso que a gente está falando aqui, que eu tenho certeza que vai dar resultado, tá? Porque muitas coisas que o Rafael estava falando aqui, que até eu também estou comentando algumas coisas, é experiência própria, né? E só houve mudança e crescimento quando a gente realmente foi para a prática e mudou alguma coisa. Senão, a gente continua tendo os mesmos resultados e fica ali ainda resmungando como se fosse o problema dos outros. Mas tem muitas coisas que, acho que para não dizer 100%, vamos botar 99,999%, é nossa responsabilidade de mudar primeiro para daí depois vir o resultado. Não adianta, tem que dar primeiro e depois vai vir o resultado. Então, essas pequenas dicas e atitudes que você vai mudando diariamente que vai te conduzindo para mais perto daquilo que tu quer realmente, né? Eu sofri muito, Rafael, com uma questão aqui, eu quero que tu dê umas dicas, que eu aprendi a lidar isso, mas demorou muito tempo porque eu não tinha essas algumas dicas, talvez, e que é com relação, assim, quando a gente vai receber um feedback.
tu deu o teu melhor, tá? Que nem eu falando agora, vou me colocar eu, porque eu passei por muitas vezes nisso aí, e às vezes alguém chega lá e dá uma cutucada, não é nem naquilo que tu deu o melhor, mas cutucou num outro ponto, que tu não se atentou muito, no prazo, por exemplo, que a gente vai puxar de novo o prazo, né? O time do negócio. Porque tu pode ter feito tudo perfeito, mas tu perdeu o time do negócio, o teu trabalho já diminui drasticamente o resultado percebido, não que ele não tenha o resultado, mas o cliente acaba não vendo mais, e esse cliente pode ser o teu chefe, tá? Cliente é tudo aquilo que tu entrega resultado. Posso falar assim, acho, né? Eu vejo assim, pelo menos, né? Porque tudo que tu está entregando resultado para alguém é o teu cliente, pode ser o teu chefe, pode ser o cliente realmente de um autônomo, que é o próximo assunto que nós vamos entrar agora, é para os autônomos, eles vão entregar realmente para um terceiro, né? Mas tudo que está ali, que tu está precisando entregar um resultado. E aí essa questão de um feedback pesado, às vezes vem o cara, tu esperava que legal, o cara chegou e bateu bem num ponto que tu não estava olhando, e aí tu dá aquela sentada para trás, dá uma resmungada, e aí o que fazer para absorver isso aí de uma forma melhor e transformar isso em um aprendizado. Eu acho que é a melhor coisa, né, que a gente pode fazer. Quais seriam as dicas para esse tipo de coisa, sabe? Feedback duro que pode vir do cliente, né? Primeiro, aceitar que aquele feedback não é sobre você, mas sobre o seu trabalho, tá? E que nem o Fábio falou, a percepção do seu trabalho. Não é que você fez um troço perfeito lá, um projeto perfeito. Não é o projeto perfeito que está errado, é a percepção que se teve daquilo, tá? E aí, de forma geral, assim, aceitar o feedback, agradecer, para fazer com que a pessoa continue te dando feedback, ou seja, obrigado, assumir o erro, né? Obrigado, vou tentar ajustar para a próxima vez. Só que, além disso, e aí vem o pulo do gato, né? Você pedir mais detalhes. Ou seja, tá, eu entendi que eu falhei, mas tu pode me dar mais detalhes? Como que tu esperava que fosse? É só prazo o problema, né? Que outras coisas tu abriria a mão para que eu entregasse mais rápido? É conversar sobre isso para entender melhor. Porque às vezes vem aquele feedback assim, tu tem que melhorar. Tá, e daí? Como que eu melhoro? Né? É que nem quando você vai fazer uma simulação, alguém te lança um problema. Olha, quebrou a peça. Esse é o feedback duro, né? Tá, mas quebrou em que condição? Ele, quando andou numa estrada que tinha muito buraco, quebrou. Então era uma estrada com buraco? Era. Estava carregado ou estava vazio a máquina? Estava carregado. Sempre acontece quando está carregado. Em que velocidade que estava? Estava entre 40 e 60 por hora. Você já arrancou 3 informações que são muito valiosas para você encontrar a origem do problema. É a mesma coisa no feedback. Tá? Você receber ele, aceitar, ou seja, baixar a guarda ali, dizer, tá bom, eu estou errado, vou melhorar, mas me conta mais. Me conta em que situação que ocorre, como que você gostaria que fosse, para que você possa fazer alguma coisa e aprender, que nem o Fábio falou. Perfeito. E um pouco é sobre saber receber feedback, que é como tu falou aí, né? E um pouco também é sobre dar feedback. E muitas vezes quem está dando feedback também não tem toda... Eu sei que acho que até tu uma vez que eu estava dentro da tua mentoria aí, eu participei por um tempo, acho que tem até uma aula como dar o feedback, se eu não me engano. Porque tem uma técnica para tu fazer isso, para tu conseguir que a outra pessoa entenda que realmente o que aconteceu e tudo mais. Mas quem está recebendo pode fazer algumas perguntas, e aí vem o poder das perguntas que eu já tinha falado antes. Eu acho que as perguntas, elas são muito importantes, né? E até a pessoa, às vezes, pode ver, realmente, não era bem por aqui e tudo mais, mas sempre com a mente mais aberta, né? E fazer perguntas, eu acho que seria bem importante isso aí, eu achei bem legal a tua dica. Porque às vezes o líder é teu amigo, recebeu uma cobrança de cima, te repassou a cobrança dura, mas não quer te dar detalhes porque é teu amigo, então... Sim. Não quer se expor, né? Então você tem que perguntar. Tem que extrair para poder ter melhoria nessa a entrega sequencial que pode vir, né? Tu já tem uma melhoria. E às vezes numa conversa tu pode ajustar alguma coisa com ele, né? Aqui, foi assim, só não teve a percepção. Daí tu consegue trazer para a percepção. Porque o que acontece? Eu, como professor universitário, às vezes o pessoal faz um trabalho muito bom, mas não mostra, eles chegam com um relatório pobre. Tem coisa que está na apresentação, mas não está no relatório, mas o cara só recebeu o relatório para ler. O professor lá, ele vai revisar
a dissertação, o TCC, ele recebe o relatório. O que está lá e do jeito que foi apresentado vai dar a percepção do trabalho. Isso não quer dizer que talvez não tenha sido feito, mas eu não consegui enxergar no relatório a qualidade do trabalho. Então, tem que ter, tu deu várias dicas de como fazer um relatório, né? Às vezes não é mais é menos com mais clareza, de uma forma mais fácil da pessoa entender. Então, às vezes é só tu ajustar o formato da entrega, e a pessoa estava te dizendo que tu não fez porque tu não mostrou. De novo, volto porque tu não mostrou, né? Muito legal. Vamos dar uma invertida aqui nos papéis agora. A gente estava falando muito da pessoa que estava dentro do CLT, mas nós temos também aqui na audiência pessoas que são autônomos, empreendedores, às vezes até podem estar precisando contratar pessoas para trabalhar, né? Então, eles podem trabalhar sozinhos ou podem contratar pessoas para trabalhar junto com eles. Mas é esse cara que eu quero falar agora, é a pessoa que é o chefe ele está gerindo o negócio, né? Ele pode estar ali pegando alguns projetos como freelance, ou ele já pode estar com uma empresa mais estruturada, né? Depende muito do nível, mas é nesse ponto que eu queria pegar agora. E como que esse profissional, nesse nível, então, agora, dessa forma que ele trabalha, como que ele poderia ser lembrado como um profissional indispensável, e não só aquele, aqui tem mais um que faz projeto, só mais um que faz simulação, o cara do MEF. Como ele pode começar a criar mais valor para se tornar indispensável, né? Também nós já falamos um pouco antes, eu acho, sobre isso, mas aqui é um ponto para nós fechar, que eu acho que é bem importante para a gente conseguir pegar serviço e continuar pegando, né? Não é às vezes tu pegar um e a pessoa tem que sentir necessidade de te contratar, né? Como é que a gente poderia dar umas dicas nesse ponto, se tu tiver aí? Tá, vamos lá. Se tu é autônomo, o cliente é o teu chefe, né? Então, tudo aquilo que a gente falou antes da forma de apresentar o resultado, cabe aqui também, né? A forma que você diz o que acontece ao usar o resultado do seu relatório, é o que manda no jogo. Olha, isso aqui, se você fizer, vai evitar uma quebra em tantos meses, né? Então, essa é uma forma, a forma de apresentar os resultados que a gente falou antes. De diferente, eu acho assim que para fazer com que você seja um profissional indispensável, você precisa fazer além do esperado, tá? E como que se faz além do esperado para cliente? Ao invés de entregar só um exemplo, tá, gente? Ao invés de entregar só o relatório bonitinho, né, você entregar um resumo daquilo. Por quê? Porque você vai estar negociando, às vezes, com o engenheiro da empresa, e o engenheiro entende tudo que está naquele relatório, naquelas 20 páginas, né? Mas o chefe dele, o gerente, não vai ter tempo de ler aquelas 20 páginas. Então, talvez você vai entregar um relatório de 20 páginas e vai fazer um videozinho de 2, 3 minutos falando os 3 principais pontos que você identificou naquela simulação, né? Tanto ganhos que pode trazer ou problemas, riscos que estão presentes ali. O que acontece com isso? O engenheiro vai entender tecnicamente, mas quem vai tomar a decisão de contratar de novo é o gerente. E se ele percebeu o valor, e viu, o Fábio não entrega só o relatório, ele me explica o que aconteceu. Então, isso é diferenciado, ele é divergente, né? É por aí, eu acho. Não, muito bom. Essa dica do vídeo achei bem interessante. Algumas vezes o que a gente já aplicou, eu acho que mostra esse tipo de resultado que você falou. Às vezes o cara já é uma dificuldade, né? Porque o projetista, o analista, o que simula, o entregável dele é um PDF hoje em dia, não é mais nem impressa. Antigamente era uma coisa física impressa, né? Agora é um PDF, a pessoa recebe no e-mail um PDF. Então, se tu não valorizar isso, acaba que as pessoas olham lá, tá cobrando 15 mil para me entregar esse PDF aqui, tipo, Então, tu botar algumas coisas ao redor, começa a criar valor para isso, né? Eu acho que a pessoa vê novamente, a gente vai falar sobre o valor percebido da coisa, né? Não que não tem valor o PDF, mas é o valor percebido, principalmente daquelas outras pessoas, porque não vai ser só uma pessoa que vai receber isso, né? E aí, outros exemplos, rapidinho, assim, Fábio, desculpa te interromper. Não, às vezes, você comentou isso antes, né? Mas só reforçando aqui, o que o cliente quer, traduzindo para esse contexto aqui, ele quer uma máquina
um equipamento mais barato ou durável? Uhum. Aí você está fazendo toda a simulação para durável e o cara queria barato. Sim, onde é que está o ponto de equilíbrio, né? É entender o seu cliente, entender o que ele quer, né? Esse nível, esse ajuste vale a pena fazer também. Exato. O que a gente fez algumas vezes, até não sei se não foi um pouco ajustado com algumas dicas que você deu para nós aí, que era entregar o trabalho e, na sequência, mandar um áudio, né? Explicando os principais resultados e tudo mais. E tem até formas, né, para tu ser efetivo no áudio, não mandar um podcast pro cara lá, né? Que ele também não vai se encher o saco, meu Deus, o que é isso aqui? Mas ter efetividade na entregar uma mensagem em poucas palavras, 1 minuto, o que tu consegue extrair de tudo isso aqui, né? Que ele pode pegar aquele áudio, talvez até passar para frente, eles vão ver, ó, que legal, que ficou bem claro, né? Então são coisas que dão mostra que a gente está fazendo além do trabalho com esmero, também tem a entrega com esmero, e isso aparece nas entrelinhas, não é aquela coisa que está escancarada, mas aparece, né? Eu acho que esse ponto, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que ela está relacionada, talvez a gente tenha que responder, mas só para nós finalizar. Isso aí seria já talvez um critério para fidelizar o cliente e para trazer que ele faça mais projetos com a gente e projetos maiores ainda, talvez, ou tu tem alguma coisa a mais para trazer, para nós fechar esse assunto de fidelização do cliente, fazer com que a gente consiga crescer no mesmo cliente com novos projetos e projetos maiores, né? Isso que a gente falou vale para fidelizar o cliente, né? É parte do pacote, mas você vai contratar de novo um serviço, independente de qual for, se você confiou naquele profissional, né? Então, a fidelidade, ela parte da confiança. E que da onde vem a confiança? Você resolveu o problema do cliente, né? Você resolveu o que estava doendo. Então, de novo, ajustar o entendimento, né? Eu quero barato, quero durável. Essas entregas a mais que você faz, a transparência, aquilo que você prometeu que ia entregar, você cumpriu, né? Você no orçamento deixou claro o que você não ia entregar, né? Para não ficar aquela expectativa, mas faltou tal coisa. Não. Então, a transparência, a preocupação com o cliente é outra coisa que fideliza. Não adianta só você entregar o relatório e virar as costas e nunca mais falar com o cliente. De vez em quando vale a pena você voltar depois da entrega e perguntar, e aí, deu certo aquilo? Teve algum ajuste, né, que precisou ser feito? Como é que ficou isso? Porque isso aí tem várias questões, né? Quando você aproveita o final do projeto para, por exemplo, assim, pegar um depoimento do seu cliente, você usa isso para 2 coisas. Primeiro, para conquistar novos clientes a partir de um depoimento, né? Vai gerar confiança, autoridade no seu trabalho. E segundo, que quando você faz isso, o próprio cliente atual, ele lembra mais uma vez do impacto que gerou. E naquele depoimento, o cliente vai ser bem sincero em relação ao que ele percebeu de valor. Sim. É o que você estava falando antes. Então, assim, gere essa confiança, prometa um prazo, entrega um pouquinho antes. Esses detalhezinhos todos juntos vão fazer o cliente voltar a te contratar. Top. A gente já está indo para o bloco final aqui do podcast, mas eu queria te fazer uma pergunta, se tu lembrar, senão eu também posso contribuir com alguma coisa aqui. Que tem níveis também, né? Tem aquele profissional que está começando a empreender hoje, tá no início do negócio, tem gente que já está mais maduro com o tempo, foi amadurecendo, né? Que é, por exemplo, o meu caso. Eu me lembro lá do início a dificuldade que era para iniciar o empreendedorismo. Você também, né? Criou a tua empresa aí não vamos dizer assim, não é tanto tempo, né? E aí, diferente de tu estar dentro de um regime CLT e um regime que você tem que correr atrás da coisa, né? Vamos dizer assim, correr atrás de tudo, na verdade. Não que dentro do CLT a gente não tem que correr atrás das coisas também, né? Com certeza, a gente já falou de tudo que tem que ser feito, né? Mas são comportamentos, posicionamento. Eu tenho batido muito na tecla desde os últimos... esse ano, principalmente, sim, mas teve ali um evento que eu chamei de projetista completo, está disponível na plataforma da Engenharia Divergente gratuitamente até o final do ano para o pessoal olhar. Eu bati muito na questão de posicionamento, né? Se tu quer um resultado, tu tem que entender qual que é o jogo para tu chegar lá, e daí tu tem que se posicionar. Então, eu já daria assim, essa é a minha dica para um profissional que está começando a querer empreender. Já dei uma dica aqui. É posicionamento, clareza. Tu
muitas vezes até buscar parcerias iniciais, porque tu no início, principalmente se tu não tem muita experiência, né? Tu está iniciando tanto na carreira como no empreendedorismo, aí já é até meio que é mais complicado. Eu sempre é bom a pessoa trabalhar na CLT por um bom tempo, pegar a experiência e aí então empreender. É muito mais fácil de ter sucesso, ao meu ver. Eu tive essa percepção porque foi assim o meu caminho. O que eu digo? Tem que ter no início até parcerias para agregar valor no teu trabalho, porque tu querer fazer tudo também, às vezes tu não vai conseguir entregar dentro do prazo, às vezes tu não vai conseguir entregar todo o valor. Então é parcerias e posicionamento, tem que começar a se posicionar. Eu trataria isso com quem está começando. E que tu poderia dar uma dica final aí também, antes de eu fazer algumas perguntas que eu tenho aqui perguntas comuns aqui que eu tenho dos alunos aqui, eu quero fazer depois para fechar, que também é bem importante. Mas me dá essa dica aí para quem está começando do zero. Eu concordo contigo nessa questão de posicionamento, né? É muito importante e às vezes não achar, aliás, nunca achar que você sabe tudo, né? E aí, o que você faz quando não sabe alguma coisa? Ou você adquire experiência por conta própria, e nem o Fábio citou, eu passei um tempo pela CLT antes de empreender. Foi assim que ele buscou a experiência. Mas eu não quero passar pela CLT, então você vai ter que achar alguém que sabe que te acelere esse conhecimento, né? Se eu não sei, eu tenho que aprender ou buscar fazer parceria com quem sabe. Então, nunca assim achar que você tem superpoderes lá e vai cobrir todos os pontos. Né? Tal área não consegue atuar, ou vai se especializar ou vai achar alguém que saiba. Isso, para quem é engenheiro, é muito difícil também, porque engenheiro é quem cria soluções para problemas. E toda vez que a gente se depara com um problema, a gente quer resolver, é da natureza, né? Mas não, às vezes a gente tem que abrir mão disso e, não, vamos buscar quem é melhor nisso para poder me ajudar. Perfeito. Acho que estamos bem alinhados nessa questão, então, acho, né? Porque as parcerias iniciais, elas são bem importantes quando a gente está começando, né? Com quem já passou pelo caminho, né? Porque tu querer errar tudo que precisa ser errado para tu aprender, às vezes tu não vai ter energia para chegar no final do processo, porque passar por cada pedrinha tem que tirar, né? Se tu já tem alguém que passou pelo caminho, já conhece, né? Que estão algumas ciladas aí que o cara não precisa cair também, né? Então, uma parte desculpa, uma parte do meu planejamento, quando eu fui abrir a empresa, já tem 4 anos a empresa aí, antes de abrir, eu conversei com muitas pessoas que faziam o que eu faço hoje. Perfeito. Falei, como é que é a rotina? O que tu toma teu tempo? Como é que tu vende? Como é que tu... Sabe, eu conversei com várias pessoas e aquilo já me atalhou um monte de coisas que eu ia errar. Com certeza ia errar se não tivesse conversando. Com certeza. Não, legal. Então, a gente fecha aqui a parte de conteúdo mais denso e algumas dicas finais e algumas perguntas que eu quero te fazer, Rafael, para nós extrair, então, aí um resumo de tudo isso, ou talvez alguns últimos insights aí que possam valer aí ouro aí para mim, para todo mundo que está assistindo aí. Rafael, tu teria uma dica, assim, são 3 dicas, mas uma para um CLT, uma para a pessoa que está ali mais como autônomo, que foi esse último que a gente estava falando agora, e uma de público geral, assim, que possa ser útil nesse contexto do que a gente falou hoje, que é atitudes e também a questão de entrega, né? De como que tu entrega o trabalho para ser percebido como um profissional divergente, um profissional que se torna indispensável, né? Não é um mediano, é divergente. Esse é o conceito da divergência, né? Perfeito. Vamos lá, para poder aplicar logo as dicas aí, tá? O CLT, começa a registrar os teus impactos para o seu chefe, para o seu líder, ou seja, isso aí. Fala pro pessoal, anota aí, pessoal. Anota aí, pessoal. Isso aí é importante, é o ouro. Essa dica de milhões que me fala, né? Vamos lá, registra teus impactos, ou seja, mede o quantos reais aquele teu trabalho economizou, quantas horas poupou, e ache formas de mostrar isso, seja através das reuniões de projeto, apresentações, ou no mínimo, um resumo que você manda toda sexta-feira para o seu chefe. Essa semana eu trabalhei nisso, isso impactou em tal e tal coisa. Tá? Ou seja, é mostrar o trabalho como se fosse um relatório de trabalho, mas vai estar embutido no meio ali a tua visibilidade. Tá? Para o autônomo,
sempre alinhar bem qual é a definição de sucesso para esse cliente. O que ele enxerga para te dizer assim, em outras palavras, você vai perguntar para o cliente, o que vai te fazer dizer que o trabalho foi concluído? Porque quando você Claro, né? não define também... isso, pode comentar, velho. É o escopo que a gente tinha comentado antes, né? Ter as expectativas e o escopo bem delimitado, né? Que aí vai chegar um ponto, tu pode botar um ponto final. Se tu não clarear bem isso, às vezes parece que o teu serviço nunca termina, né? Exato, nunca vai terminar. Mas vai consumir horas e horas e o cliente sempre vai dizer que não está pronto, né? Ou corre o risco de você errar, você achar que é uma coisa e ele está esperando outra. Então, alinhar isso é muito importante. E uma dica geral, assim, nós estamos falando aqui de crescimento de carreira, independente se CLT, se autônomo, né? Muitas vezes a gente não recebe os feedbacks que gostaria, né? Então, a gente tem que sempre se comparar a nós mesmos, né? Hoje, com as redes sociais, aí a gente acaba se comparando com muita gente que a gente nem conhece. Então, compare você com você mesmo. De que forma? Toda vez que conquistar alguma coisa, vai lá e celebra isso, né? Seja comemorando sozinho, relembrando isso, né? Mas sempre olhando assim, ó, eu tô melhor que há 6 meses atrás, quanto que eu evoluí esse mês? Né? Isso te dá duas percepções. Uma é a sensação de avanço, que você está avançando na carreira, e a segunda é que se você vê que não avançou, você se puxa para recuperar aquilo, né? Porque que nem eu falei lá no começo, né? Mesmo que você decida ser um especialista, você vai ter que cada vez resolver projetos mais complexos. E se você não está evoluindo, vai chegar outro colega que vai fazer isso e vai te passar. Então, compare você com você mesmo. Acho que eu anotei aqui todas elas. E essa última que tu falou para o geral, me veio uma coisa que acontece comigo. Eu tenho sempre cadernos que eu anoto tudo, coisas assim mais de objetivos, insights que eu tenho, coisas que eu quero conquistar ali num certo espaço. É caderno de anotação meu, sabe? E o que acontece quando eu vou para trás? Por que eu gosto de anotar? Isso eu comecei a anotar e a entender que isso aí no futuro, quando eu voltar, a gente sempre está querendo conquistar mais e mais coisas, né? E aí, só que se tu não para olhar o que tu já conquistou, tu sempre tem essa sensação de que tu não conquistou, parece, as coisas. Porque tu sempre está insatisfeito. Mas por que eu gosto de sempre estar anotando de tempo em tempo as coisas que eu estou querendo trilhar, que eu quero conquistar, que nem essa própria engenharia divergente foi esse ano, né? Já está há 4 anos na batalha aí, né? Foi um sonho que eu tirei agora, mas se eu olhar para trás nas minhas anotações, eu vou ver o quanto fui botando e agora está consolidado. Agora eu entro na engenharia divergente, a gente é engolido pela quantidade de coisa que tem que ser feita e eu esqueço dessa conquista, né? Porque é uma conquista começar. Estou fechando um ano agora com quase 100 alunos. Já é uma baita de uma conquista do que eu pensava. Então, tu ter anotado isso e tu voltar assim no final de um ano ou até de tempo em tempo, tu ter esse hábito de olhar o que tu estava se planejando, o que tu queria e tu falar, bah, olha que legal, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi. Ah, isso aqui não foi, tu organiza. Tu olhar, isso é importante ainda, agora ou não, talvez tu vê, tá, naquele momento parecia importante, mas agora nem é mais tão importante. E aí tu começa a ter clareza e tu nota bem isso que tu disse, que tu tá evoluindo, né? E aí tu para de ser aquele cara frustradão, parece que tu não conquista nada, mas toda hora a gente tá conquistando alguma coisa que a gente queria. O que acontece? A gente para de olhar para isso e se torna normal na nossa vida uma coisa que tu conquistou. Só que é legal quando tu dá o checkzinho, né? Que é a dopamina que vem, né? Tu, conquistei isso aqui, por mais que é pequeno, são pequenas doses de injeção de ânimo, de falar, não, as coisas estão andando. E falou, né, de comparar você com você mesmo. E isso eu acho que é legal de ter anotado. Deixaria como uma dica geral também. A gente ter esse hábito de anotar as coisas que a gente quer, que tem conquistado, e volta e meia dar uma revisada nisso. Tu vai ter essa sensação de que tu está avançando. Isso é muito importante para a gente encontrar energia para continuar avançando, né? O combustível. Isso, verdade, né? Isso que eu ia comentar, a carreira de engenheiro é resolver problemas. Então, você tem que tomar cuidado para não sair de um problema e para o outro, sair de um problema e para o outro, sair de um problema e para o outro. Em um ano, você vai olhar e dizer assim, cara, eu estou só resolvendo o pepino dos outros, que eu não quero mais ser engenheiro. Pois é. Né? Agora, se você começa a olhar para esse avanço que o Fábio comentou, você diz, cara, eu estou evoluindo, essa carreira é legal. Estou resolvendo problemas cada vez mais difíceis. Aí é uma outra perspectiva.
E é só uma questão de percepção, né? Uhum. A situação é a mesma, né? Exatamente. E às vezes a gente só não tem a clareza. Então, também, só para fechar, achei muito boa as tuas dicas, né? Anotei aqui. Agora eu quero só te fazer 2 perguntas finais que eu tentei, como aqui a gente está fazendo um podcast gravado, eu tentei captar, assim, daqui a maior parte das discussões que eu estou sempre em contato com os meus alunos, e aí eu tento entender a situação que eles estão para poder contribuir, né? Tu também deve fazer isso com os teus lá, porque a gente, como professor, mentor, que a gente está aqui sempre buscando ajudar, a gente tem que ter esse contato com os alunos. Aí, uma das primeiras perguntas que eu vejo bastante, sim, um contexto, né, para tu tentar falar um pouquinho rapidamente, seria assim, ó, eu vou colocar como seu aluno me falando, tá? Eu ainda estou iniciando na carreira, fico ali inseguro para mostrar minhas ideias ou sugestões nas reuniões. Como que eu posso vencer esse medo? Vem muito aquele ponto lá, né, da pessoa até vai lá e faz, tá no início da carreira, é tímido, às vezes está parado, e ela não consegue expor. E se ela não expor, ela não vai ser vista, não adianta. O líder tem que ser muito bom, né? Tem isso, né, também. Mas é muito mais rápido o teu crescimento se tu mostrar. E a pessoa com medo de mostrar, nesse processo, ela vai estar em desvantagem, né? Como é que tu poderia vencer esses medos aí e ter mais efetividade? Complementando essa tua última frase, no mercado de trabalho, tudo vai favorecer para que você não se posicione, né? Tipo assim, você chega ali, tem um monte de gente experiente que já sabe mais daquele assunto que você, e daí, toda vez que você dá uma sugestão furada, você fica com medo de sugerir de novo, né? A gente traz muito esse aspecto lá da escola, né? Na escola, a gente tem que ter a resposta certa para tirar nota boa para passar de ano. E aí a gente vai para o mercado de trabalho e não tem resposta certa. E aí a gente fica com medo de opinar, medo de sugerir, né? Então, para resolver isso, é a mesma forma que você vai evoluir o seu modelo lá de elementos finitos. Você vai testar, iterar e cada vez mais melhorar ele, né? Como não tem resposta certa no mercado de trabalho, você precisa entender a dinâmica da empresa, a dinâmica das pessoas que estão ali, e para aprender você precisa testar, arriscar, opinar. E aí, com o tempo, você vai ver que algumas das suas opiniões são valorizadas, ou até as formas de falar, e outras não. Umas vão fazer sentido e outras não. E aí você usa cada vez mais as que fazem sentido e vai perdendo o medo. Qualquer coisa que você fizer, quanto mais você praticar, mais você perde o medo daquilo. Tem que se expor, né? Não adianta. E aí ver o que acontece. Muitas vezes a gente vai ver que parece que a gente vai morrer quando for falar lá. Não acontece nada, as pessoas vão escutar e tu vai melhorando ao longo do ponto e vendo, nem é tudo isso que eu pensava. E muitas vezes o maior medo é o que está na nossa cabeça, não é real, né? E isso aí, então, a gente vence esses medos que estão, medo psicológico que se chama, né? Fazendo, tentando, tem que botar, tem que se expor. Outra pergunta aqui, ó. Então, isso é muito comum. Isso aqui acontece não é só com os meus alunos, até a gente pode se pegar, às vezes, acontecendo, né? Que é como que eu posso diferenciar se eu estou realmente evoluindo na minha carreira, porque às vezes o cara pode estar cheio de coisa, tucanado, eu estou na correria, e isso virou meio modinha, né? Tu fala, bom dia, como é que tá aí? Estou na correria, né? O cara pegou isso aí, virou meio que comum, né? Mas quando que eu vejo que eu estou evoluindo realmente... É que nem falar da chuva, né? Oi? Como? É que nem falar da chuva. Sim, exato. Ficou meio que um papo inicial, assim, meio que padronizado, né? Mas quando a gente diferencia se a gente está evoluindo realmente na carreira, eu estou desse jeito aqui com bastante atividades porque eu estou evoluindo e as coisas estão fluindo, ou que a gente está lá se mantendo ocupado, né? E muitas vezes até se enganando com um monte de atividades que não são importantes para tu chegar no objetivo que tu quer. Porque a gente pode se ocupar e tá fazendo e indo para um caminho que não é bom para a gente, né? Para evoluir, tu tem que estar ocupado com as coisas que são importantes e que vão te levar para o caminho correto. Então, como diferenciar um pouco disso aí e o que tu achar importante sobre isso aí? Porque eu acho que muita gente se encontra nesse caminho aí. Então, anota aí a frase, né? Estar ocupado não significa ser produtivo. Você pode trabalhar 50 horas e render menos do que alguém que trabalha 30. Verdade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como é que eu sei que estou trabalhando nas coisas certas, né? Primeiro,
Aquela questão de ver que está evoluindo na carreira é o que a gente falou antes, de comparar você com você mesmo, quanto que evoluiu no último mês, estou conseguindo entregar os projetos mais rápido, estou acertando mais, que o pessoal tem me falado, que feedbacks que eu tenho recebido, né? Esse é um ponto. E outra é você ter os objetivos, tá? Uma pessoa que tem lá 10 objetivos e uma que não tem nenhum, a que tiver 10 objetivos vai, talvez, no final do ano atingir 8, mas a que não tem nenhum vai atingir 2 ou 3. Tá? Então, tanto objetivos pessoais de carreira, como os objetivos da empresa. Para você saber se está produtivo e não ocupado, você precisa saber se está trabalhando naquilo que é importante para a empresa. O primeiro olhar que você tem que ter é quais são os objetivos da empresa, para onde que ela está indo, o que ela valoriza, o que meu chefe mais me cobra. Aí já são pistas que você vai ter de qual é a direção que você tem que colocar a sua energia. E aí, se você conseguir ocupar a maior parte do seu tempo nessas coisas importantes, você vai agregar mais valor e vai evoluir na carreira. Top. Não, acho que esse ponto é muito importante, de a gente saber e ter mais consciência, estar mais presente no dia a dia para saber se realmente a gente está fazendo as coisas certas, né? Isso a gente tem que estar se perguntando toda hora, todo mundo, eu, tu, né? Porque é bem fácil a gente se distrair hoje em dia com a quantidade de informações, muito fácil todo mundo mandar um WhatsApp, ligar, tá? Então, sempre foi, mas acho que cada vez estava sendo mais importante a gente fazer essa pergunta, se a gente refletir sobre essas coisas, não estar somente ocupado, né? E para fechar, uma pergunta assim, tipo, que vale também, acho que para todo mundo. Tu teria alguma atitude prática, assim, que, por exemplo, eu pudesse já aplicar amanhã, o pessoal aí, que já seria, assim, um primeiro passo para começar a mudar o posicionamento profissional? Tipo, vamos mudar agora, queremos mudança, porque sem prática, sem botar na prática, não vai ter, né? O que nós podíamos ter de atitude prática para amanhã já sair mais direcionado? Vamos lá, você falou em posicionamento, né? Então, a dica que eu dou é aprenda a dizer não de forma educada, tá? Então, como que você faz isso? Porque se você não tem nem mínimo de organização nas suas tarefas, qualquer pessoa da empresa pode chegar e te pedir alguma coisa e você não vai saber dizer não porque você não está comparando aquela tarefa nova com nada do que você está fazendo. Chega teu chefe agora e te pega um negócio. Você vai dizer sim porque é o chefe, né? Mas quando você, primeiro passo, começa a ter a sua lista de prioridades, das próximas 10 tarefas que você vai fazer, qual é a prioridade delas? Qual é a mais importante? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Né? E começa a trabalhar pela mais importante. Ok. Feito isso, chegou qualquer pessoa, ou chegou teu chefe e disse assim, preciso que você faça tal coisa. Só que na sexta-feira passada, ele te pediu para trabalhar na tarefa X, que era a mais importante do mundo. E essa é a tua prioridade número 1. Você, ao invés de dizer sim para o seu chefe, você vai dizer o seguinte. Perceba que eu não vou usar a palavra não na frase, tá? Você vai dizer o seguinte. Olha, fulano, eu tô focado em terminar X, que tu me pediu sexta. Eu devo parar X e começar essa nova tarefa que tu está me trazendo? Ou essa tarefa pode esperar? Primeiro termino X e depois entrego isso. É uma forma de dizer não. Porque se a nova tarefa não for tão importante, ou ele vai dizer para você terminar aquilo que ele mesmo já tinha pedido e esqueceu, ou ele vai sintonizar o prazo com você. E aí o segundo passo é esse. Ok, tenho minha lista de prioridades aqui e perguntar o seguinte, para quando que tu precisa? Sim. Porque às vezes, porque é o líder, porque é o chefe, a gente acha que é para ontem, e nem sempre é. Sim. Então, olha, para quando que você precisa? O que eu posso parar aqui para fazer isso no lugar? Só essa pequena negociação é um dizer não e dizer assim, cara, eu estou ocupado com coisa importante. Se você está trazendo mais uma coisa importante, vamos falar sobre isso. É um dizer não de forma educada. Isso aí já muda o jogo. Top. Não, Rafael, acho que foi uma conversa aí bem rica, muito, muito importante para quem está querendo crescer, né? Seja
a pessoa que está querendo crescer como especialista em projeto, em análise estrutural, seja para quem está querendo evoluir para virar um líder, para todas as etapas que a pessoa pode estar buscando na sua escadinha da evolução aí da carreira profissional, que quem limita muitas vezes somos nós pelas nossas atitudes, né? Então a gente acha que falar sobre isso, discutir aqui sobre atitude, sobre carreira, sobre liderança, formas de entregar valor, né? Tudo isso é o que vai diferenciar um profissional técnico, só técnico, né? Daquele profissional que se torna indispensável, que ele entrega um trabalho técnico, mas bota as cerejinhas do bolo, que é o que vai fazer, às vezes, o grande diferencial e ser lembrado por aquilo que ele fez, né? Muito bem. Então, para vocês aí que acompanharam até aqui, eu vou dar uma última palavra que eu fui anotando aqui, bastante coisa durante a nossa conversa, porque foi muito aprendizado aqui, muitas dicas boas. Eu resumiria aqui acho que quero ver se tu concorda aí, que a técnica, né, Rafael, ela coloca nós no jogo. Mas, na verdade, são as atitudes que fazem a gente avançar e continuar no jogo, muitas vezes. Né? Então, perfeito. Por isso que eu acho que está tudo entrelaçado e esse assunto aqui não tem como separar, ao meu ver. Né? A engenharia divergente, o conceito da engenharia divergente é isso. É um profissional completo que se desenvolva tecnicamente, que ele faça o melhor e sempre esteja buscando evoluir tecnicamente, mas que ele busque ter essa visão mais ampla, pensamento crítico sobre as coisas, não simplesmente fazer mais do mesmo, né? Então, eu acho que foi um podcast divergente aí, de novo, né? Fizemos uma conexão divergente, apesar de várias conversas que a gente faz aqui, passamos um pouco do tempo porque a conversa estava boa, né? Exato. Se tivesse terminado rápido é porque não estava legal. Espero que todo mundo tenha gostado. Pessoal, se esse episódio aqui do podcast Conexões Divergentes, ele fez sentido para vocês, então já seguem o canal aqui, se inscrevem no canal, divulguem o Conexão Divergente Podcast também para outros engenheiros, comentem aí nos churrascos, na empresa. A ideia é criar cada vez mais aqui uma comunidade que possa evoluir junto, que possa ter uma visão diferente da mesma coisa, porque a área de projeto sempre existiu, sempre vai existir, simulação sempre existiu, liderança sempre existiu, mas a gente quer conectar essas coisas e para isso eu tenho trazido pessoas divergentes aí, pessoas que me ajudam também no dia a dia. O Rafael é uma pessoa que me ajuda com dicas aí para a engenharia divergente, já ajudou na Resistente, que é a minha empresa de simulação. Então, quero te agradecer aqui publicamente essa parceria e essa ajuda, Rafael, porque sempre é de grande valia, tá? Queria te agradecer também pela disponibilidade de aceitar aí, de a gente fazer essa conversa, esse bate-papo. Vou deixar agora você, na sequência, se despedir, mas antes eu quero te fazer uma pergunta final que eu faço para todos os convidados, tá? E aí tu pode já fazer teu encerramento também. Na tua opinião, Rafael, o que é inegociável para um engenheiro que quer crescer na área e crescer com responsabilidade, né? Essa tua visão, assim, tipo, sobre posicionamento, pode ser, sobre atitudes, como tu achar melhor. O que o engenheiro deve adotar para que ele consiga crescer com responsabilidade e ter bons resultados, né? O que tu pode nos contribuir de uma pergunta final aí? Bem profunda essa pergunta aí, mas vamos lá. Eu acho que, além da ética, a ética é básica, né, em qualquer jogo, né, em qualquer carreira. Além da ética, é fundamental cumprir tudo aquilo que você prometeu. Acho que se tivesse que ignorar tudo que a gente falou hoje, tivesse que dar uma dica, cumpra aquilo que prometeu. Dê um prazo, tenta cumprir. Assumiu uma tarefa, entrega ela. Né? Por que isso? Porque quando o tempo for passando, os anos forem passando, no longo prazo é essa credibilidade, essa confiança que vai ficar ligada, grudada no seu nome. Então, contrata o Fábio, porque o Fábio promete que cumpre, dá a solução, entrega além, ele pode confiar nele. Então, a confiança começa a ficar ligada ao seu nome. Né? Então, acho que essa é a dica. Aproveitar, então, agradecer aí, Fábio, pela oportunidade, gostei muito da conversa. A gente falou, conversa boa, às vezes estende um pouquinho o tempo, mas por um nobre motivo aí. Gostei muito de participar. O Fábio já falou ali, né, mas só reforçando, as ciências exatas nos dão as ferramentas, mas é as atitudes que diferenciam. Quero reforçar essa frase dele.
né? E desejo a todos aí sucesso na carreira, né? Quem quiser apoio para crescer mais rápido na carreira de liderança, estou à disposição. Fica aqui um convite rápido, se tu me permitir, Fábio. Pode, fica à vontade. Tem uma comunidade no WhatsApp chamada Liderança Inteligente, e a promessa lá é todo dia de manhã enviar uma dica de liderança e gestão, tá? Para facilitar o acesso de vocês aí, entrem no meu site lá, rafaeducosta.com.br, rola a página até o final, tem um botão de acesso da comunidade lá, tá? Quem quiser também me seguir no Instagram é @decolando_com_Rafael, tá? No mais uma vez, obrigado aí, Fábio, e até uma próxima. Parabéns também pelo excelente trabalho aí que tu vem desenvolvendo. Não, obrigado. E eu estou na comunidade e são dicas excelentes aí. Sugiro que vocês entrem, pessoal, na comunidade do WhatsApp dele e mantenham contato também de forma geral aí com o Rafael, porque eu sei que vai ser muito produtivo por experiência própria, tá? Novamente, muito obrigado. Vamos para o próximo episódio aí, pessoal. Fiquem ligados, a gente vai divulgar aí também no nosso grupo do Método Zero ao MEF, vai divulgar para os alunos o próximo episódio, porém, esse aqui é um episódio bastante especial aí. Valeu mesmo, Rafael. Até a próxima aí. Que venham outros, né? Seja o primeiro. Isso aí. Valeu, Fábio.